É isso aí, pessoal. Vamos continuar. Vamos mergulhar agora mais fundo no futuro da exploração espacial com os propulsores iônicos, propulsores do tipo Hall e outros tipos também, né? Essa tecnologia não é mais ficção científica, né? E ela é a base para missões espaciais mais ambiciosas, né? Principalmente as missões de espaço profundo no sistema solar. Mas os propulsores elétricos já são largamente utilizados em satélites geoestacionários, né? Em especial os iônicos, mas na atualidade os propulsores do tipo Hall são os mais utilizados. E tem também de outros tipos, para pequenos satélites, né, para os CubeSats que estão aparecendo aí, que são os propulsores do tipo ambipolar e também os propulsores pulsados, né, os PPTs, Pulsed Plasma Thrusters, né, todos eles pensados para essa nova geração aí que está aparecendo de pequenos satélites, né. Então, vamos entender melhor como funcionam esses motores a plasmas, né? E como eles estão ajudando a redefinir as viagens interplanetárias, né? E qual é a sustentabilidade disso? Como é que eles funcionam, né? Vamos entrar mais fundo nessa história. Então, nosso foco nessa aula é justamente ver o que está por trás desses propulsores, né? E como essa nova tecnologia pode, de fato, desempenhar um papel importante na propulsão espacial aí no século XXI. Para entender a propulsão elétrica, precisamos primeiro reconhecer a limitação da propulsão química tradicional. Já falamos disso, né? Os motores químicos são ótimos para lançamento, pois geram alto empuxo para vencer a gravidade. Mas eles são ineficientes em termos de combustível, né? A propulsão elétrica muda o jogo, ela substitui a queima pela aceleração de íons usando eletricidade. E por isso é muito mais eficiente, mas também tem alguma limitação, porque ela só pode ser usada mesmo na ausência de atmosfera, lá no espaço, né? A tabela ao lado, a gente vê o impulso específico. O impulso específico mede, assim, grosseiramente, quanto tempo você consegue acelerar a sua nave espacial com aquela massa de combustível que você está carregando, né? Então, a propulsão elétrica, isso já foi mostrado várias vezes, ela é muito mais eficiente, porque o impulso específico, né, para os propulsores químicos é da ordem de 300, 400 segundos, enquanto o impulso específico para os propulsores elétricos é da ordem de 10.000 segundos, né? Isso significa que uma fração da massa propelente pode viajar por meses ou até anos, né? Fazendo com que a nave possa realizar viagens mais longas, né? Mais profundas no espaço, né? Além do sistema solar, né? E possa também, essa é uma vantagem para os satélites geoestacionários, fazer com que o seu satélite de telecomunicações, ou o seu satélite voltado para a meteorologia, né, ele dure mais no espaço, porque você usa o propulsor elétrico para estar constantemente fazendo ajustes de órbita e da atitude do satélite, né, para onde a antena dele está apontada. Então, essas vantagens da propulsão elétrica a tornaram uma muito requisitada pelas empresas atualmente, né. E essa economia de massa é de fato um grande diferencial. Vamos analisar o propulsor elétrico iônico, também conhecido como propulsor elétrico do tipo Kaufmann, né. Ele tem sido muito utilizado, né. O princípio é relativamente simples, um gás nobre, que pode ser o xenônio, o criptônio, até mesmo o argônio, é ionizado numa câmara de descarga através de um tipo de descarga que a gente conhece como descarga termoiônica, né. E depois, que é o ponto crucial, a aceleração, ela é efetuada por um conjunto de grades colocadas, uma, junto da outra, né, com o alinhamento dos furos das grades, né. Cada grade
esse sistema de grades, ela forma o que a gente chama de lente eletrostática, né? Ela forma linhas de campo, né? De tal forma que as partículas podem ser recolhidas de dentro da fonte e aceleradas para o espaço de forma mais eficiente, né? Então, entre as grades se aplica uma diferença de potencial, né? Normalmente 1, 2, 3, 4 kV, né? Para extrair e acelerar esses elétrons, né? Então, no propulsor iônico, a aceleração é puramente eletrostática, né? Essa precisão permite as maiores eficiências do combustível, porque a gente consegue controlar com mais precisão, né, todo o funcionamento do propulsor, o que torna ele mais adequado para certas missões científicas que exigem um controle mais fino, né, da propulsão, né? O grande problema do propulsor com grades é que essas grades sofrem erosão, né? E, às vezes, isso já foi mostrado que, às vezes, falhas ocorrem, né? E isso limita a durabilidade desse propulsor, né? O propulsor por efeito Hall, que está sendo mais utilizado atualmente, né? Está fazendo bastante sucesso, ele possui uma arquitetura que não utiliza essas grades, né? E, e por isso está sendo muito utilizado nos satélites comerciais, em especial os satélites já estacionários, né? E o segredo do Hall está, na verdade, como ele lida com os elétrons, né? Ele usa um campo magnético radial para aprisionar os elétrons, né? Forçando os elétrons a girar. Esse movimento acaba gerando uma corrente, né? Está mostrado ali à direita, na figura superior, né? Dá para ver o elétron girando ali, né? E esse giro ali dentro do canal do propulsor Hall vai gerar uma corrente, né? E essa corrente é responsável não só pela ionização bastante eficiente do plasma dentro do canal, mas também pela aceleração do plasma, né? E junto com isso, lá no fundo do canal é colocado um anel polarizado que produz um campo elétrico axial, né? E essa combinação da aceleração produzida pela corrente Hall e da aceleração produzida pelo campo elétrico, né, é que faz o propulsor muito eficiente, né? Eles contribuem não só para a aceleração do plasma, mas o propulsor Hall também consegue um empuxo total maior do que o propulsor iônico, né? E por isso, devido a ele ter todas essas características, é que ele está sendo, vamos dizer assim, o mais utilizado atualmente para essas missões de longa duração, principalmente as voltadas para manutenção de satélites já estacionários em órbita, né? Além disso, essa versatilidade, robustez do propulsor Hall, ela é importante, né? Porque, como nós vimos, ele não tem grades, né? Ele é muito mais aberto ali na saída do plasma e, portanto, ele sofre menos problemas, né? A probabilidade de ocorrência de problemas é menor, né? Porque ele é mais simples, né? E é justamente essa tecnologia que nós estamos desenvolvendo aqui no Laboratório de Física de Plasmas, aqui no Instituto de Física da UNB, né? A, o projeto do professor Hall foi justamente também, né? Ele é apoiado pelo programa Unispaço, né? Pelo programa espacial, e o Laboratório de Plasmas, né? Com esse apoio, tem liderado o desenvolvimento desse tipo de propulsor aqui no Brasil, né? Mas o PERROL não é apenas um projeto acadêmico, esse é o nome do projeto, PERROL, né? Ele visa criar um propulsor nacional para o controle de atitude e órbita de satélites com tecnologias que são produzidas aqui no Brasil, né? O nosso propulsor, por exemplo, utiliza ímãs de terras raras, né? Ímãs permanentes de terras raras, para a produção do campo magnético e fazendo com isso que a energia utilizada do satélite pelo propulsor seja comparativamente menor, né? Então,
a ideia é não depender de tecnologia estrangeira para a utilização desses propulsores elétricos nos satélites que forem construídos aqui no Brasil, né? E as especificações de potência, 100 watts e 500 watts, né, são perfeitamente compatíveis com satélites pequenos, né? E abaixo de 100 watts também já estamos produzindo alguns modelos com essa classe, eles também vão poder ser utilizados nos assim chamados CubeSats, né? E isso faz com que a gente seja colocado num grupo seleto de países capazes de desenvolver a propulsão a plasma, né? A soberania no espaço é importante para nós, né? Nós temos consciência disso, por isso nós estamos nos esforçando ao máximo para a produção desses propulsores. Ah, o potencial nacional, então, para aplicação desse satélite é grande, né? Mas existem exemplos de grande sucesso desse satélite, do propulsor Hall aí, né? Ah, o primeiro deles, né, foi na missão Smart One, né? Que foi feita pela França, né, em conjunto com a ESA, né, que foi a missão com o propulsor Hall, que fez a transferência de órbita de uma sonda da Terra para a Lua, né? Entre 2004 e 2006, né? Agora, mais atualmente, nós temos a missão Psyche, né? Que vai ser um marco, porque vai ser a primeira vez que um propulsor Hall, o SPT-140, vai ser usado como um propulsor principal para uma missão interplanetária, né? Isso vai contribuir para a validação da tecnologia desses propulsores Hall para longas distâncias e também para missões de espaço profundo de longa duração, né? Algo que antes era reservado só para a propulsão química, né? No lado comercial, nós temos a SpaceX, né, que está revolucionando o mercado aí com a rede Starlink, né? Eles implementaram a propulsão elétrica em milhares de satélites, utilizando propulsores do tipo Hall, só que em vez de xenônio, eles estão usando criptônio, né, que também é um gás nobre, né? E esse é o grande pulo do gato no caso do propelente, né? O criptônio é bem mais barato que o xenônio, né? E isso tá dando um impacto tremendo aí nas redes de satélites comerciais, né? Bom, com isso nós estamos mostrando também que a propulsão elétrica é viável, deve ser perseguida, deve ser desenvolvida em escala industrial aqui no Brasil. Nós já temos aí já algumas indústrias do setor aeroespacial brasileiro interessadas nesse tipo de desenvolvimento desse tipo de propulsor, né? Esses sucessos, né, mostram que a propulsão elétrica não é mais do futuro, mas já é uma tecnologia da atualidade, né? E isso pode significar muito para futuros satélites que venham a ser desenvolvidos aqui no Brasil. A outra aplicação da propulsão elétrica, né, que é muito mais sofisticada, né, mas que está sendo perseguida principalmente pelos laboratórios da NASA lá nos Estados Unidos, é a propulsão a plasma a partir de experimentos voltados para a fusão termonuclear controlada, né? A propulsão a plasma em espelhos magnéticos está produzindo um tipo de propulsor conhecido como Helicon Double Layer Thruster, né? E esse propulsor é, na verdade, uma máquina de espelhos magnéticos que confina e acelera o plasma em altas velocidades, né? O plasma realmente quente, né? E já existe um modelo, né, que deverá ser testado no espaço aí nos próximos meses ou anos, né? Que é o VASIMIR, Variable Specific Impulse Mirror, né? Destinado para missões espaciais do sistema solar. Ele tá sendo proposto não só para ser testado na estação espacial, mas principalmente para ser utilizado, quem sabe, nas primeiras missões que levarão astronautas até Marte, né? Como eu já disse antes, né, o propulsor elétrico, o propulsor a plasma produz
velocidade maior na saída do combustível, né? E, portanto, as missões a Marte podem ter o seu tempo encurtado, o que vai ser muito importante para que os astronautas sejam menos expostos aos perigos da radiação espacial, né? E a gente espera que, num futuro não muito distante, esses propulsores possam integrar naves para além do sistema solar. Quem sabe, para a primeira missão a Alpha Centauro, por exemplo, aí, nos próximos 40, 50, 100 anos. Então, concluindo, né, a propulsão elétrica é a chave, de fato, para a nova era espacial. A transição da propulsão química para a elétrica, né, que ocorreu aí na segunda metade do século XX, né, a partir dos primeiros satélites com propulsão elétrica, como foi o caso do Saturn em 64, né, mas ela é o que a gente considera que é inevitável e fundamental para a sustentabilidade dessas missões de longa duração no espaço, né. O projeto Gateway da NASA vai usar propulsores Hall de alta potência, 12 kW, né, que estão sendo feitos também em laboratórios da NASA, testados, né. Como vocês podem ver aí na figura direita, esse é um propulsor do tipo Hall de alta potência, que já está em funcionamento e já está quase pronto para ir para sua primeira missão espacial, né. Para o Brasil, é importante observar que essa tecnologia e a continuidade de projetos, tanto no INPE como aqui na UNB, de desenvolvimento de propulsores elétricos, é importante, né? É claro que nós temos que acelerar um pouco e pensar bastante em fazer esses projetos em conjunto com as indústrias do setor aeroespacial, né? A propulsão elétrica, ela permite menor massa de lançamento também, né? A gente está pensando em, em utilizar propulsores elétricos para pequenos satélites, né? Para CubeSats, né? E é importante também ressaltar que a propulsão elétrica não é só uma alternativa, né? Ela deverá ser, nos próximos anos, aí nas próximas décadas, um caminho para que, quem sabe, a espécie humana pode se transformar em multiplanetária a partir das missões no sistema solar, né? Começando com a missão a Marte, e quem sabe nos próximos séculos para uma missão realmente interplanetária, né? Interestelar também, né? Então, muito obrigado a todos.